E aí pessoal, beleza? Tô aqui no trabalho, tá frio pra caramba aqui, mas eu vim aqui trazer pra vocês uma questão, que é a seguinte: o que acontece hoje com a gente com relação à pressão? Deus acabou de me dar esse insight e me trouxe a seguinte questão: por que cargas de água nós temos pressão? Acabou de acontecer uma situação comigo aqui, onde eu me senti extremamente pressionado. E eu comecei a refletir, cara, será que eu sou assim porque o meu jeito é assim? Eu não sei lidar com pressão. E isso afeta até, quando a gente não pensa direito, até a nossa masculinidade como homem. Porque a gente se sente pressionado e não sabe decidir, e a gente se sente frágil toda vez que você... Anota isso. Toda vez que se sentir pressionado, você vai se sentir frágil. Então, toda vez que você se sentir pressionado, você se sentirá frágil. A pressão entra quando a convicção sai. Quando a convicção sai, a pressão entra. Ou seja, em qualquer questão da área da sua vida, no teu trabalho, na área espiritual, na tua área de casamento, familiar, tua área profissional, tudo, cara. Tudo em que você... Todas as áreas da nossa vida a gente sofre pressão. Então a pressão só entra quando a convicção sai. Ou seja, se entrou pressão, saiba que foi porque você não tinha convicção naquilo. Por eu ter convicção, em uma ordem direta que eu recebi da diretoria, quando eu recebi pressão de um supervisor, assim, Renan, libera isso pra mim rápido, não sei o que. Eu recebi ordem direta do supervisor, só vou liberar quando ele mandar. Ou seja, eu tinha convicção disso. Se eu não tivesse convicção, eu afinaria, liberaria o que a pessoa pediu, e isso me prejudicaria lá na frente. Por que ia acontecer? O meu diretor, o meu superior, ele ia chegar pra mim e falar, Renan, como que você liberou isso aí, se eu falei pra você não liberar? Então a pressão só vai entrar em você, galera, quando você não tiver convicção. Como evitar ser pressionado na vida? Cara, não tem como evitar. A pressão, ela está em todos os lados da nossa vida. Em qualquer momento ela atua, ela chega. Então assim, nós temos que entender o quê? Que você precisa treinar para receber pressão na sua vida. Toda vez que você for pressionado, você será obrigado a decidir na hora. Então a pressão anota aí, pressão é igual a decisão imediata. Pressão é igual a decisão imediata. Toda vez que te pressionarem, você vai precisar decidir na hora. E por isso que o seu cérebro entra em pânico, porque ele está acostumado a parar, pensar muito e depois decidir. E a pressão faz a dinâmica ao contrário, você precisa primeiro decidir, depois pensar. Então a pressão, você só vai se sair bem em alguma situação de pressão com treinamento. Com treinamento. Você precisa ser treinado para questão de pressão. Por que você pega a SAS, Forças Especiais do Desafio? Coloque lá e veja. Por que esses caras, eles conseguem resistir à pressão quando eles estão debaixo de uma chuva de balas? Quando eles estão em várias situações. Eles são homens como nós, mas por eles serem treinados várias e várias vezes, quando eles são pressionados, eles conseguem decidir da forma correta. Por quê? Porque eles receberam muitos treinamentos. Então eles se anteciparam à pressão e sabiam que quando chegasse em alguma situação de pressão, eles fariam a decisão certa, eles já sabiam o caminho a seguir. Se você for treinado e você chegar numa bifurcação de carro, você sabe que sempre que você foi treinado, vá para a direita. Você não sabe para onde ir, vai para a direita. Então vai chegar nesse dia, você vai, meu Deus, tem que tomar uma decisão. Rapidamente seu cérebro vai buscar nos teus dados aqui anteriores o que você tem sobre essa informação. Vire à direita toda vez que chegar numa bifurcação. Pronto, cara. Você conseguiu, porque você recebeu instrução antecipada. Então a decisão, ela faz com que seu cérebro dê um pane e pesquise rapidamente alguma informação que ele possa fazer. E quando ele não encontrar nada, quando ele olha ali e fala, cara, eu não encontrei nada sobre como fazer isso, não sei como fazer isso. Aí o pane fica pior ainda e você entra numa situação de ansiedade e desespero. E aí, geralmente, quando a gente tá assim, a gente toma a decisão errada, que é estar lá no trânsito, o cara capota o carro porque freou de forma errada, porque virou o volante, capotou o carro. Você tá numa situação onde você foi assaltado, a pessoa colocou uma arma na tua cara, você reagiu por nervosismo e tal e não conseguiu, você não esperava aquilo. Então, é sempre bom a gente fazer ensaios mentais dessas situações para se prevenir. Então, em algum assalto, alguma coisa, ensaie mentalmente como você reagiria a um assalto. Pegaria, entregaria, não, tranquilo, cara, pode levar e tal. Se reagiu de forma calma, porque foi treinado para isso, porque ensaiou mentalmente isso.
Então sempre se prepare para situações mais adversas de pressão que você vai ter na sua vida, para que você consiga fazer. Lembre-se, a pressão sempre vai exigir de você uma decisão. E por isso que você precisa ter convicção de como lidar com aquela situação para tomar a decisão certa. Valeu!